Este é o programa Fator Paranormal, capítulo 27. Eu sou Kátia de Gaia. Dentro dos capítulos, vocês tiveram muitos depoimentos que eu falo sobre as minhas experiências dentro de algumas giras, dos trabalhos espirituais, algumas coisas que aconteceram, né? Eu quero contar para vocês um caso meu particular que aconteceu exatamente comigo, logo que eu comecei minha trajetória dentro dos trabalhos espirituais na Umbanda. Eu me lembro das primeiras sessões da esquerda. Esquerda são os trabalhos feitos com os guardiões, com as guardiãs. E eu me lembro que eu tinha sempre muito carrego, eu tinha sempre muito obsessor. E eu me questionava muito sobre isto, porque eu não era uma pessoa que saía ou que fazia coisas assim que nós podemos denominar como erradas. E até os meus 24 anos, assim, eu contei para vocês sobre os casos que eu tive de assédios sexuais, né, espirituais, outras questões ligadas a alguns comportamentos de lugares que eu ia, ou pessoas com quem eu tinha convívio. E eu me lembro de um trabalho que eu cheguei e lá eu estava preparada, porque você tem os seus banhos de defesa que você toma, você tem muitos preceitos que você faz, algumas coisas que você deixa de fazer, na verdade. No dia que você tem giras, principalmente uma gira de esquerda, que é uma gira de defesa da casa, limpeza do médium. E eu me lembro que eu tinha me preservado, me resguardado, porque você não pode comer carne vermelha, você não pode ter relações sexuais, você tem que se preservar com algumas coisas que você faz na sua rotina, né? E tudo isso estava ok. E era uma sexta-feira à noite. Eu me lembro que nesse dia eu tinha até um aniversário e eu deixei de ir neste aniversário por uma questão óbvia. A partir do momento que você entra para uma casa, você tem obrigações. Não que você é obrigado a, você é responsável por. Então, no momento que você opta a esses trabalhos, você sabe que em determinada data você tem que estar lá. Você só não vai estar por um caso de doença, um aspecto familiar, uma questão de trabalho, coisas deste gênero. Enfim, então, não vou, não posso ir, não tenho que chorar. Mas eu vou dizer uma coisa que muitas vezes, após os trabalhos, eu combinava e ia. Mas nesse dia, eu tinha até essa ideia. E o que aconteceu? Eu fui para o trabalho. Ali no trabalho houve a manifestação das entidades, né? Exu de trabalho, Pombagira de trabalho, Exu Mirim de trabalho. E terminadas incorporações, eu não me lembrava do que tinha acontecido. Eu retomei e percebi os trabalhadores muito tensos.
Uma coisa só, essa casa que eu trabalhei, ela não tinha por hábito a abertura destes tipos de trabalhos aberto ao público. Então eram os médiums que estavam lá e a parte dos cambonos, aqueles que nos ajudam, enfim. E eu percebi assim um clima de muita tensão. E eu perguntei o que havia ocorrido. Nós tínhamos uma irmã dentro do corpo mediúnico que estava passando problemas muito sérios dentro da casa dela. Estava existindo uma série de efeitos dentro da casa dela, quebrava coisas, estourava lâmpadas, coisas que a gente que lida com isto sabe que acontece com mais frequência. E eu costumo dizer, antes quebrar um carro, quebrar um eletrodoméstico, estourar uma lâmpada, do que você, né? Porque enquanto está no aparelho eletrônico, isso são sinais que você deve se cuidar, né? Mas isso estava acontecendo numa frequência além do normal. E houve uma manifestação de uma entidade nela, um quiumba provavelmente. Quiumba são espíritos que eles não trabalham dentro da lei maior e da justiça divina, eles trabalham geralmente para a hierarquia de magos negros do baixo astral, e ela manifestou uma entidade desta, e este ser, ele possuía uma força tão descomunal que ele dizia que ele ia dar cabo da vida dela, que ele tinha sido conduzido, mandado, e que ninguém ia conseguir evitar isto. E no momento que ela estava incorporada, as entidades, né, que estavam lá foram para cima desta irmã para segurar este ser, né? E tinha muitos homens ali, mulheres, médiums, né, segurando. Ninguém, aquele grupo, não conseguiu segurar e passou pela janela. Engraçado que eu me lembro, no momento que eu desincorporei e perguntei, eu me lembrava de um quadrado iluminado assim. E as entidades, elas faziam manobras para tentar reter a passagem desta pessoa, desse ser, para a rua, né? E eu me lembro desse quadrado iluminado só. Me disseram que eu me posicionei para o lado de fora da casa, né, do ambiente, para ficar do outro lado da janela. E quando ela pulou a janela, caiu em cima de mim. E meu corpo físico se machucou. Vou contar já o quê? Mas assim, eu não senti nada. E nisso, a entidade que eu estava segurou pelos pés, as pernas. Então, essa entidade tinha tanta força que foi arrastando o meu corpo, né? E sendo arrastada. E escadas, o chão rústico. Me lembro que nada disso passou por mim. Não me lembro disso. Mas a gente conseguiu contê-la, né? Porque ainda assim ela se desvencilhou, provavelmente a entidade que eu estava incorporada viu que já estava debilitando muito meu corpo pela atitude de segurar, de reter, e quando os outros chegaram, conseguiram conter num outro portão ali de ligação, antes da rua. Mas era uma força descomunal. Uma mulher
de estatura de 1,75 m, 1,78 m, um pouco forte, não vou dizer obesa, nada disso. Mais de 20 pessoas se revezando não conseguiam conter a força desse ser. Eu já vi muitos outros acontecimentos parecidos. E aí eu digo, né? Tem pessoas que duvidam que exista uma incorporação de fato. A minha também, ou minha atitude, ou a minha inconsciência daquele momento, que eu falo que tem horas que é muito bom a gente não lembrar mesmo de nada, porque se a gente lembrasse, nós deixaríamos de ajudar como deveria, ou até tomaríamos atitudes à frente das próprias entidades, e que eu acho que não seria de grande valor, nem de ajuda naquele instante. Então, quando eu voltei, né, da incorporação, eu percebi que eu estava toda ralada, mas não ardia, não doía, não sangrava. Claro que cuidar dos meus ferimentos, joelho, cotovelo e até o narizinho. E todo mundo olhava para mim, né? Tipo, será que ela se machucou? Será que ela tá com muita dor? Então eles me cuidaram, né? Tive todos os cuidados necessários com os remédios, a CPC e tudo mais. E a única coisa que a entidade fez ali foi passar pinga, né? No marafo deles, na hora, justamente para não sangrar, não contaminar. E criou casquinha, não fiquei nem com marcas, enfim. Por isso que eu digo, né? Confie neles, acredite neles. Tanto naqueles que são da luz, quanto aqueles que vêm para nos encher o saco. E existe na mesma proporção. Então, opte pela luz, opte fazer o melhor. Não estou te convidando para ser médium de incorporação. Estou te convidando a viver na luz, viver bem, viver no plano qualitativo. Aprender, estudar, pesquisar, utilizar com sabedoria todos esses conhecimentos. E ao tomar sua iniciativa, seja ela qual for, dentro de um ambiente espiritual, tenha consciência de que muitas coisas podem acontecer e você pode nem ver e nem ter uma atitude. Ok? Bem, fica aqui a minha dica de uma vivência que eu tive dentro de uma gira de esquerda. Simples assim, com os cuidados necessários. Gratidão por me ouvir e até a próxima. Até o próximo programa Fator Paranormal.